Bom, eu decidi gravar esse vídeo, né, por conta de uma experiência que eu estou vivendo na minha vida e eu acho que talvez seja de acalanto para outras mulheres, né. Meu nome é Grace, eu tenho 41 anos e eu fui diagnosticada com câncer de Paget, né. E aí eu decidi contar um pouco da minha história porque eu ouvi histórias de outras pessoas e isso me ajudou bastante no início do processo, né? Então, como que começou tudo isso, né? Em 2019, eu comecei a perceber uma alteração na pele do meu seio, né? Então, no bico do seio, a pele começou a ficar escurecida e eu estranhei um pouco isso, né? Porque deu alteração de um mamilo para o outro. Mas assim, não me parecia nada grave, então eu fui deixando aquilo levar. Fora isso, começou a aparecer também uma coceira, né? Então isso começou lá para o mês de março, abril de 2019. Eu comecei a sentir uma coceira no seio. E então eu pensava que era algo relacionado ao sabão em pó, algo relacionado ao sutiã, e não dei muita importância, eu não achava que era algo sério, né? Assim. Então eu fui levando os meses, e depois dessa etapa, né, do escurecimento, da coceira, eu comecei a sentir algumas fisgadas, né? Então vinha umas fisgadas aqui, assim, enfim, alguns como se fossem uns puxões, assim, né? E então eu pensei que eu estava assim com um problema no coração, né? Eu comecei a pensar assim, nossa, eu acho que eu talvez tenha uma parada cardíaca, preciso passar no médico, porque eu achava que era algo relacionado ao coração, né? Então, isso foi passando também. E aí eu acabava não passando no médico, tal, porque não era tão grave assim os sintomas, né? Era algo assim que eu acabava suportando no dia a dia, né? E aí nesse processo, né, em 2019 aconteceram outras coisas. A minha mãe, ela teve câncer nos seios alguns anos atrás, depois esse câncer retornou e voltou para os ossos. E isso aconteceu tudo em 2019, bem no período que eu estava com esses sintomas. Então, como a gente focou nossa atenção aos cuidados da minha mãe, esses sintomas meu acabou passando, né? Eu acabei não dando muita atenção. Só que as coceiras, elas foram ficando mais fortes. E eu só sentia isso em um único seio, né? No lado esquerdo. Então, quando chegou no final do ano de 2019, em dezembro, eu pensei assim, nossa, eu vou procurar um ginecologista para fazer os exames de rotinas que eu já fazia e vou aproveitar e perguntar sobre isso, né? E aí, enfim, eu passo pelo IANSP, né? O IANSP, o servidor estadual de São Paulo, e aí eu não conseguia vaga, não conseguia, e foi passando. Quando chegou em março de 2020, já fazia um ano que eu estava com sintomas, e isso ficou mais agravado, vamos dizer assim. Os sintomas ficaram mais fortes, mais persistentes, e aí eu comecei a ter uma leve descamação no seio, que fazia com que saia um líquido, né? Não é um sangue, não é um pus, é um líquido que colava no sutiã. E quando eu tirava o sutiã assim, aquilo, né, tinha colado, aí descolava assim, aquilo causava uma ardência. Então, além da coceira, eu comecei a ter muita ardência no seio, muitas fisgadas. E por algum momento, assim, às vezes vinha aquela coisa na minha cabeça assim, olha, você tá com câncer, né? Mas eu pensava, ai, tira isso da sua cabeça, você tá pensando isso por conta do processo da sua mãe, enfim, sabe aquelas coisas que vem na cabeça e a gente fala assim, não, para de pensar nisso, mas alguma coisa lá no fundo me dizia assim, olha, pode ser câncer. Mas enfim, eu não quis me apavorar e aí passou, então janeiro eu estava de férias, falei assim, não vou ficar com isso na cabeça. E aí eu consegui uma consulta, então eu marquei uma consulta com o ginecologista no mês de março, né, de 2020.
Quando chegou no ginecologista, expliquei para ele, pedi os exames de rotina normal, expliquei para ele que eu estava com uma mancha no seio, que eu estava achando um pouco estranho. Aí ele pediu para olhar e falou assim, eu acho que você tem que passar com um dermatologista, mas mesmo assim eu vou pedir a mamografia. Então ele pediu ultrassom de mama, mamografia, que são aqueles exames básicos que a gente realiza todos os anos, né, de prevenção. E aí eu fiz os exames, levei para ele em abril, né, de 2020 e deu tudo normal. Todos os meus exames deram normais, assim. Mamografia, tudo normal. E aí ele disse, olha, tá tudo normal, não tem nada na sua mama não. Aí eu pensei, é coisa da minha cabeça. Fiquei tranquila, né? Ele falou assim, olha, mas mesmo assim, eu indico você passar com um dermato para ver essa mancha, né? E essa coceira, porque eu dizia que coçava muito. Então eu passei no dermatologista no mesmo mês de abril e esse dermatologista olhou, pediu para olhar e ele disse assim, olha, isso parece um melanoma. E eu pensei, tá bom, né? E ele falou assim, é bom você fazer uma biópsia. Aí eu, tá bom. Voltei para casa, um pouco aquilo, e aí eu comecei a pesquisar, né? O que é melanoma e tal. E aí eu percebi que era um câncer de pele, e aí o que eu fiz? Eu comecei a procurar todos os meus sintomas na internet, porque eu queria saber se o melanoma causava aquela coceira que eu estava sentindo intensamente, né? O bico do meu seio, ele começou a modificar também, ele começou a ficar mais rosadinho, começou a ficar como se estivesse inchado. Como não? Ele começou a ficar inchado, né? E as dores foi aumentando. E eu pensei, será que isso tem relação com melanoma? E aí, em algum momento, de tanto eu pesquisar, ler, eu caí numa coisa chamada câncer de Paget, e que muitas vezes o câncer de Paget é confundido com melanoma. Com melanoma não, desculpa. É confundido com um eczema, uma coceira só, né? Então, muitos médicos acabam achando que é só uma coceira e vai tratando com pomadas, com corticoide, quando vai ver isso é um câncer de Paget, né? E que também vi que não atingia mulheres mais jovens, aos 40 anos, e sim mulheres acima de 50. Então eu ficava na dúvida quando eu li aquilo, mas os sintomas estavam todos parecidos com o meu. Então aí eu pesquisei por imagens, né? Câncer de Paget por imagem. E aí eu vi que muitas daquelas imagens, não todas, né? Mas as mais iniciais, assim, o câncer de Paget inicial parecia com o meu seio. E aí eu até comentei com meu marido, eu falei assim, nossa, eu acho que isso daqui é um câncer de Paget, porque meus sintomas estão muito parecidos com de outras pessoas que eu vi na internet, né, que eu vi nas imagens. Então ele falou, não se desespera, não é isso. Enfim, como foi bem em abril que eu passei essa consulta, foi bem o início da pandemia. E aí eu não conseguia mais vaga, não conseguia vaga pelo SUS e nem pelo servidor estadual, né, do qual eu faço parte. E tampouco pelo servidor municipal, né? Não conseguia vaga em nenhum desses hospitais. E aí eu também não procurei particular porque eu não achava que era tão grave assim, né? E como todos os sintomas eram algo suportáveis, eu fui me entretendo com outras coisas e fiquei esperando sair vaga no hospital. E aí, por conta da pandemia, tudo ficou parado, né? A gente ficou trancado em casa e assim eu fui seguindo. Eu só fui conseguir a biópsia para dezembro. Então, nesse período de abril até dezembro, esses sintomas ficaram mais agravantes ainda. E aí começou a me incomodar bastante. Então, o que era só uma coceirinha passou a ser uma coisa com dor, o seio soltando um pouquinho de líquido, aquilo colando no sutiã. Quando descolava, aquilo criava uma ardência terrível. Enfim, a sensibilidade do seio foi aumentando. Quando foi em dezembro, eu consegui fazer a biópsia, dia 12 de dezembro. Eu fiz a biópsia e o resultado saiu só em janeiro, né? E aí, em janeiro, quando eu fui buscar o resultado,
constou que eu tinha 2 tipos de câncer, assim. E aí foi muito dolorido receber a notícia, e aí foi diagnosticado, de fato, o câncer de pele, que é um melanoma, mais o câncer de Paget, né, que é um tipo de câncer na mama, assim. Quando o médico, ele demorou para dar a notícia, né, porque ele imprimiu meu resultado e pediu para chamar a outra médica, eu já deduzi, né, deve ser sério, porque se ele não quer me dar a notícia de imediato, né, é porque é sério. E apesar de eu já ter lido bastante sobre o assunto e já estava um pouco, meio que minha mente dizendo isso é um câncer, eu pensei, não vou me desesperar, mas quando o médico vai lendo o relatório, e aí entrou mais 2 médicos na sala e vieram conversar e foi subindo aquele nó, até que aquele nó, uma bolinha, né? Eu digo que foi subindo uma bolinha na garganta, assim. E aí aquela bolinha tampou meu ar e eu comecei a chorar em desespero, assim, bateu um desespero enorme, porque nem os médicos, né, que entraram na sala diziam que não sabiam explicar por que 2 tipos de câncer no mesmo local, né? Não é que eu tinha detectado câncer de pele numa parte do corpo e o Paget em outra, não. Exatamente no mesmo local diagnosticado 2 tipos de câncer e que sem relação, né? Não é que Paget tem relação com melanoma ou o contrário. Então, eles demonstraram bastante preocupado com o meu caso, disseram que é raro, que não é comum isso, e eu me desesperei. No mesmo dia eu não consegui sair do hospital, eu fiquei muito mal, então eles já me indicaram a passar com o mastologista, então no mesmo dia eu fiquei no hospital e fui passar com o mastologista, que olhou e de cara ele falou assim, não, isso é Paget, né? E aí já falou todo o procedimento que teria que fazer, que é retirar uma parte da mama, e aí já fizeram um toque para ver se, né, não atacou os linfônodos, coisas assim. E, enfim, foi um dia muito, muito ruim, muito desesperador, assim, porque você de repente faz exames comuns e daqui a pouco você está na linha do câncer ali, né? Então você começa a ser tratado no setor de oncologia, isso não é muito fácil de começo aceitar isso, né? Então a descoberta foi desta maneira e por fim eu acabei praticamente 2 anos aí, né? Fiquei o quê? 1 ano e eu acho que uns 8 meses, né? Para descobrir, 1 ano e 8 meses para descobrir que era um câncer de Paget, né? E eu penso que isso é válido, a gente conversar sobre isso, porque quando a gente vê as propagandas de câncer de mama, a gente sempre imagina que só tem um, né? Que é aquele de bolinha e tal. Né? Eu falo que é o de bolinha, que você toca e percebe se tem algum nódulo. E não existe só esse, né? Esse do Paget mesmo eu nunca tinha ouvido falar. E o que mais me assustou é que, assim, os exames deram todos normais. Meus exames deram todos normais. Foi pela biópsia que eu descobri, ou seja, se eu não tivesse feito a biópsia, se esse ginecologista não tivesse me encaminhado para um dermato, esse dermato não tivesse desconfiado de um melanoma, sabe o que ele ia fazer? Ele ia tratar como eu vejo outras mulheres sendo tratadas, com uma pomada como se fosse uma coceira, ou seja, o meu processo que já estava atrasado, já fazia mais de 1 ano que eu estava assim, poderia ter durado muito mais se o médico tentasse me tratar como uma simples coceira, porque ele pensou, né? Na verdade, eu fui descobrir porque ele pensou, você deve ter melanoma, mas se eu não tivesse essa pigmentação escura na minha auréola, talvez eu teria perdido mais 1 ano de tratamento aí, porque o médico achava que era só uma coceira. Porque pro dermato eu ainda falei para ele, e essa coceira, isso é do melanoma? Ele, não, isso é só uma irritação da pele, né? Então, por achar o diagnóstico de um, eu descobri o outro, né? E claro que quando eu voltei para casa, eu voltei muito desesperada e pensei, não, eu preciso ver outras mulheres que tiveram
o mesmo diagnóstico que eu, e eu, né, porque você fica ansioso, como que é o tratamento, como que é daqui para frente, você faz químio, não faz radioterapia, não faz, isso volta, não volta, isso aumenta, isso passa por outro seio, né, porque só ataca um dos seios. E eu vi alguns vídeos, e aí eu vi alguns vídeos de mulheres, né, dizendo assim que tinham o Paget e que iriam para o processo de cirurgia. Só que depois eu não encontrava esses vídeos dessas mulheres retornando para contar como foi. Eu entrei num desespero que eu pensei assim, nossa, Paget mata? Porque todo mundo que postou o vídeo dizendo que tinha Paget não voltou para contar a sua história porque elas morreram. Então eu pensei logo assim, que Paget mata? Elas morreram e não deu tempo, né, de vir contar as suas histórias de como foi a recuperação. Então eu fiquei num período assim de muito desespero mesmo, assim, não só do câncer, sim, mas por nunca ter ouvido, assim, né, escutar de outras pessoas que tenham e como que foi. E aí eu pensei, nossa, Paget mata. Então meu fim começa agora, assim, né? E aí eu encontrei 1 ou 2 vídeos de mulheres que foram para a cirurgia e retornaram para contar, e dali eu comecei a relatar a minha experiência, perguntar, e comecei a conversar com outras pessoas que também passaram pela situação. E vi que realmente, de fato, não é uma coisa, um câncer tão comum, né? E no meu caso, eu precisei passar pela biópsia. Se não fosse a biópsia, eu não teria descoberto. Então, às vezes eu desconfio se só... hoje em dia eu fico um pouco desconfiada se só os exames comuns, mamografia e ultrassom, eles são suficientes para a prevenção do câncer de mama. Hoje eu tenho minhas dúvidas quanto a isso, porque eu fiz a biópsia, depois eu comecei a fazer uma série de exames, e um outro que eu fiz foi a ressonância, né, com material radioativo, que aí também detectou o câncer de mama ali. Então foram os 2 exames principais que eu fiz que mostraram pra gente o câncer de Paget, né? O melanoma, ele tá in situ, então a dermatologista, acabei passando com uma outra dermatologista e ela acabou me tranquilizando bastante com relação ao melanoma. Então me parece que o mais preocupante nesse processo é o Paget, né? Então o Paget, ele tem umas características assim um pouco fixas, né? Primeiro que ele ataca só um dos seios, ele não ataca os 2, né? Ele é uma célula que, vamos dizer assim, né, vem caminhando pelas glândulas mamárias. Então ele vem caminhando pelas glândulas mamárias e se aloja ali no bico do seio, né? Então é ali que ele fica, vamos dizer, em formação ali. E aí uma das características principais é isso, que ele só vai atacar um dos seios, ele não vai atacar os 2. Os sintomas é coceira local, uma coceira intensa, uma descamação no bico, né, do seio. O bico do seio ele também fica mais sensível, ele muda um pouco de cor. Em alguns casos mais grave, eu vi na internet que o Paget, esse bico ele retrai, né, ele puxa para dentro. Não foi isso que aconteceu no meu caso. O meu bico do seio sempre ficou para fora, normal, só que ele ficou mais inchado, ele ficou com uma cor mais sensível e ele tinha um aspecto assim que você olha, parecia que tinha uma porçãozinha de pus, sabe? Ali. E aí, como você coça, eu coçava mesmo por cima do tecido, essa pele ela fica sensível. E aí ela solta esse líquido que quando cola no sutiã, você vai descolar para tomar banho, por exemplo, e aí te causa muita ardência. E começa depois você ter fisgada nos seios, começa a ter dores, né, locais no seio. Uma coisa que talvez eu pense que seja comum, eu não sei como é com as outras mulheres, mas comigo eu comecei a observar o seguinte, a dor ela não fica todos os dias, né? Então eu fico assim, eu fico com dor intensa, coceira intensa por uns 3 dias, por exemplo. Aí passa, é muito incrível isso, fica uns 7 dias tranquilo, como se você não tivesse nada, né? Nada de dor, nada de coceira.
E eu acho que isso faz com que a gente demore um pouco mais também para procurar o tratamento, porque comigo foi assim, quando começou eu não me desesperava, porque eu tinha um período sintomas, depois aqueles sintomas desapareciam, assim, não sei se eles amenizavam, desapareciam, não sei dizer o certo, assim. Mas eu não sentia mais nada, eu não sentia coceira, não sentia dores, não sentia pulsações, enfim, nada, como se eu não tivesse nada, ficava tudo tranquilo, não vazava líquido, aí ficava uns, sei lá, uns 7, 8 dias assim, super tranquilo. De repente aquilo voltava com muita intensidade, né? Aquela dor, aquela coceira, aquela irritação, às vezes acordava no meio da noite sentindo aquela coceira intensa, assim. Eu acho que o sintoma mais forte é a coceira, e depois você vai percebendo aquela vermelhidão, aquele líquido. E aí depois tranquilizava de novo. Então, durante todo esse tempo, é assim que vem funcionando, né? Assim que vem acontecendo comigo. Ele fica um tempo bem intenso e depois um tempo tranquilo. Eu acho que isso também é perigoso, porque a gente pode pensar assim, não é nada, né? É coisa da minha cabeça. Por isso que às vezes eu pensava que era alguma coisa relacionada ao sutiã, sei lá, ao sabão que eu usava. Porque tinha um período que era muito intenso e depois não acontecia nada, ficava tudo bem. E eu pensava, tá bem. Aí eu tirava aquilo da cabeça e depois voltava de novo, né? E aí eu comecei assim, meio que registrar isso para ter uma noção. E comigo aconteceu bem assim, era 3 dias muito intenso e depois 7, 8 dias de muita tranquilidade sem acontecer nada. Então, o recado que eu quero trazer para vocês é isso, né? Eu conheci outras mulheres, eu conheci uma outra mulher que ela está em processo de diagnóstico e ela acha que é Paget, e ela vem tratando há mais de um ano como coceira, como uma simples coceira. E os sintomas dela são todos parecidos com o meu, né? Então, em breve ela também vai ter o diagnóstico dela, que também não sai, né? O Paget, ele não sai numa mamografia, ele não sai no ultrassom, né? Eu penso que a maneira mais eficaz de saber se é Paget ou não é fazendo uma biópsia, né? É pela biópsia que se descobre. Então, deixo um alerta aí para vocês, né, que estão nesse... Enfim, se veio parar nesse vídeo é porque você deve estar pesquisando algo parecido, que fiquem atentas, que o câncer de mama não é só esse do nódulo que tanto se fala, existe o câncer de Paget, que muitas vezes é confundido com uma simples coceira, e não é uma coceira, é uma coisa séria. Então observe os sintomas. Eu vou colocar, eu não coloquei aqui no vídeo, não vou colocar no vídeo a foto porque dá trabalho de edição, eu já levei muito tempo para gravar esse vídeo já por conta que eu não tenho muita habilidade com edição de vídeo, mas no meu Instagram eu pretendo deixar as fotos lá. Eu não tenho vergonha, né, de mostrar como ficou o meu seio durante os sintomas do Paget. E eu vou deixar lá porque eu acho que isso ajuda, né? Quando estava no processo de procurar, me ajudava muito ver imagens, escutar depoimentos de outras pessoas, né? Conversar. Me ajudou bastante a me tranquilizar. Tem muitos exames que você faz depois. Então, de fevereiro para frente, eu ia em consultas médicas 3 vezes por semana. Eu estava numa consulta médica, uma hora com mastologista, outra hora com o grupo da oncologia, outra hora com o grupo da dermatologia. E fiz diversos exames. No segundo vídeo até vou falar um pouco desses exames que eu fiz, até chegar ao processo da cirurgia e após cirurgia. Então, o recado que eu deixo para vocês é esse. Fiquem atentas, né? Não fiquem só procurando nódulo. Às vezes o câncer de mama não vem em forma de nódulo. Nem sempre o câncer de mama vai atacar os dois seios. E às vezes ele chega assim, de uma maneira bem silenciosa, como chegou para mim, com uma coceirinha que foi se estendendo, com umas fisgadas que eu achava no começo que era um problema de coração, e não é um problema de coração. Na verdade, era o meu seio dando indicativo que alguma coisa não estava bem com ele, né? E o melanoma, que apareceu no seio, bem na auréola, também não é uma coisa
comum. Até agora eu não achei ninguém que tivesse um câncer de pele que descobriu por ter aparecido no mamilo, assim. Não vi ainda. Mas comigo foi assim, porque apareceu os dois, os médicos dizem que não sabe, não tem uma correlação. O processo agora, eu passo por um tratamento para eliminar o de pele e também eliminar o do Paget. Então eu acho, talvez, não sei, eu tenha que fazer uns dois processos diferentes. Ainda não se sabe, porque eu estou aguardando o resultado de outros exames aí para ver qual vai ser o tratamento daqui para frente. Eu vi que tem gente que faz radioterapia, tem gente que faz químio, teve mulheres que só fez a cirurgia e resolveu. No meu caso eu ainda não sei, mas fiquem atentas, meninas, fiquem atentas com a simples coceirinha. Observe se essa coceira é intensa, observe se essa coceira dura meses, observe se você está tratando com pomada de corticóide por muito tempo e isso não se resolve. O Paget não vai aparecer numa mamografia comum. Até agora todas as pessoas que eu vi, né, pesquisei na internet, não descobriram o câncer de Paget pela mamografia ou pela ultrassom, e sim por outros exames mais específicos. No meu caso, eu descobri pela biópsia e depois pela uma ressonância magnética associada a material radioativo, né, que ajuda a descobrir se tem nódulos. Então eu vejo que hoje em dia a biópsia ela é um exame importante também. E observar os sintomas. Por que eu acho tão importante observar os sintomas? Para você saber descrever direitinho para o médico. Quando você não reconhece muito bem os sintomas e não consegue descrever certinho para o médico, ele pode confundir com outra coisa. Então, assim, eu comecei a ficar atento a todos os sintomas, para quando eu fosse no médico eu saber descrever. Então, hoje em dia eu consigo descrever bem detalhado para o meu médico quais são os meus sintomas. E aí fica mais rápido, né, para descobrir. Eu não cheguei a ser tratada com pomada de corticóide, porque, como eu disse, o meu diagnóstico foi, né, para mim o exame indicado foi direto a biópsia. E aí um dos médicos que me atendeu da oncologia, ele falou, você teve sorte, porque por causa do melanoma descobriram o teu Paget, senão você ficaria meses e meses sendo tratado como se fosse uma eczema, quando vai ver você tem câncer, assim. Então, eu, apesar de estar 2 anos com os sintomas, eu corri o risco de ficar mais 1 ano tratando por outro sintomas, assim, tratando como se fosse só uma simples coceira, né? Então eu fico pensando assim, eu tive um dermato que olhou e achou, não, isso é melanoma, né? Então vamos para a biópsia, e aí já acabou descobrindo as outras coisas. Como vai ter pessoas que não, vai ter só o Paget e aí vai perder, sei lá, 1 ano de tratamento contra o câncer, porque está tratando como se fosse uma coceirinha. Então, fiquem atentos aos sintomas. Veja, essa coceira, ela atinge só um dos seios? Essa coceira, ela é intensa? Ela vai e ela volta? Seu mamilo está mudando, né? Ele está ficando mais avermelhado? Ele está com característica que tem pus? Ele está descamando? Seu bico está se retraindo para dentro? Fique atento a todos esses sintomas para quando você for numa consulta médica, você conseguir descrever tudo com o máximo de detalhe possível e o médico não confundir um câncer com uma simples alergia e uma coceira. E eu volto num próximo vídeo para contar como foi o pós-operatório aí. Um abraço, meninas. Vocês precisando pode me escrever, eu sempre respondo todos os comentários. Se quiser também pode entrar no meu Instagram, lá eu vou deixar uma foto. O meu foco não é esse, o meu foco não é discutir Paget, eu tenho toda outra área de trabalho, né? Eu sou professora de educação especial. O meu foco não é o câncer de mama, mas eu considerei importante se tenha muitos relatos na internet sobre os assuntos assim, né? Que às vezes é pouco divulgado.
e as mulheres possam se prever aí, né? Se prevenir antes que algo mais grave aconteça ou algo antes que isso tome conta assim de toda a tua saúde, né? E venha comprometer. Então meu foco não é esse, mas eu me senti assim na necessidade de fazer um vídeo explicando como que foi todo esse processo da descoberta do Paget, que não é uma coceira, é um câncer e ele precisa ser tratado como qualquer outro câncer o quanto antes para evitar que você tenha problemas mais graves. É isso, meninas. Um abraço. Muito obrigada por passar por aqui. Tchau.